E agora, por que que Deus nos reúne? A gente chega a essa pergunta seguinte: o que que a gente deve fazer quando a gente se reúne? E essa é uma pergunta fundamental, porque a forma do culto, queridos, ela não é neutra. Aquilo que a gente faz quando a gente se reúne comunica aquilo que a gente crê. Vamos lá, gente. O culto, ele ensina. Como eu falei antes, o culto, ele molda, ele discipula, ele forma a visão de Deus, do pecado, da graça, da igreja. A igreja ela não é formada apenas pelo sermão, mas pelo conjunto da reunião, por aquilo que a gente lê, pelo que a gente canta, pelo que a gente ora, pelo aquilo que a gente confessa, pelo aquilo que a gente celebra, e inclusive por aquilo que a gente omite e pela ordem em que tudo isso acontece. Ao longo da história, grandes reformas da igreja estiveram ligadas a essa redescoberta da palavra de Deus e, consequentemente, uma reforma do próprio culto. Quando a palavra volta para o centro, aí o culto volta para o centro. E quando o culto volta para o centro, Cristo volta para o centro. Por isso que a pergunta principal não é o que funciona, o que dá certo, e nem o que atrai pessoas, e muito menos o que vai produzir mais impacto. Não. A pergunta principal é o que Deus deseja que o seu povo faça quando ele se reúne. E como essa reunião pode expressar com clareza o Evangelho de Cristo. Agora, tendo dito isso, o Novo Testamento ele não dá para nós um roteiro litúrgico. De novo, liturgia. Liturgia é ordem de culto, aquilo que a gente faz, tá? O Novo Testamento não dá para a gente um roteiro. Ele não fala de quanto que tem que ser uma transição, a duração do culto, determinados detalhes. Ele nos entrega elementos claros, princípios sólidos. Ele nos mostra o que a igreja deve fazer e ele também oferece para nós uma lógica para organizar aquilo que a gente faz. E essa combinação, elementos bíblicos e ordem, protege a igreja tanto da invenção humana quanto da desorganização humana, para o culto não virar uma bagunça. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é a simplicidade do culto no Novo Testamento. Abre comigo aí em Atos 2, 42. A simplicidade do culto no Novo Testamento. A gente vê em Atos 2, 42 um resumo muito interessante da vida da igreja. Você conhece esses versículos, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só os elementos que estão aí: doutrina, comunhão, partir do pão, orações. Você não tem uma infinidade de programa aqui, você não tem um sistema elaborado de atividades. Você encontra uma igreja centrada no quê? Nos meios de graça que Deus estabeleceu. Essa simplicidade é importante porque frequentemente nós somos tentados a acreditar que a vitalidade espiritual depende do quê? Da criatividade. Não, a gente tem que bolar algo novo, a gente tem que... Não, o Novo Testamento aponta para outra direção. A vitalidade espiritual depende da ação de Deus pelos instrumentos que Ele mesmo escolheu. Deus alimenta o seu povo pela sua palavra, pela oração, pelo cantar da verdade, pelas ordenanças, pela comunhão dos santos. Uma igreja saudável não precisa de mais inovação, ela precisa de mais fidelidade. A simplicidade bíblica não é pobreza espiritual, é confiança em Deus. O poder do culto não está na capacidade da igreja de inventar experiências, mas na fidelidade de Deus em agir através dos meios que Ele já ordenou na sua palavra. A palavra de Deus é simples, mas ela é viva e eficaz. A oração parece simples, mas ela nos aproxima do trono da graça. O canto congregacional parece simples, mas ele grava a verdade no nosso coração. O batismo e a ceia parecem simples, mas eles tornam o evangelho vivível diante da igreja. Tudo bem quanto a isso? Agora eu quero falar para vocês
de algo que talvez não seja familiar da maioria de vocês, uma expressãozinha chamada princípio regulador do culto. Talvez você já tenha ouvido e você não sabe o que que é. A ideia é muito simples. Deus determina como ele quer ser adorado. O culto não pertence à igreja, o culto pertence a Deus. Então a pergunta fundamental não é o que que a gente quer fazer, mas sim o que que Deus ordenou. A igreja é administradora da oração, não proprietária dela. Ficou claro isso? Desde o Antigo Testamento, a gente vê advertência atrás de advertência contra formas de adoração feitas de acordo com a imaginação humana. Lembra daquela história de Nadab e Abiú? Vão oferecer o fogo estranho lá. O que que acontece? Caem duros. Tem uma que pouca gente presta atenção. Lembra de Davi? Meu tempo vai extrapolar, mas vamos lá. Me veio, isso aqui é importante. A arca foi tomada pelos filisteus na época de Saul, 70 anos antes. Então ela está em posse dos filisteus lá, tal. E Davi tem uma grande ideia. Eureka! Vamos trazer a arca de volta. Legal. Que bom. O que Davi faz? Você talvez está começando a lembrar, né? Ele traz a arca e coloca a arca em cima do quê? De uma carroça, de um carro de bois. Pergunta: como era para a arca ser carregada de acordo com a lei de Deus? Como? Os levitas tinham que carregar como? O que tinha na arca? Tinham 4 argolas. Tinha que passar um varão e ali os levitas iam levantar. Tá bom. Por que que Davi quis colocar a Arca da Aliança em cima de um carro de bombeiro? Não é assim que a gente faz, né? Quando a seleção ganhou em 1994 a Copa, os caras voltam e se desfilam em cima de um carro de bombeiro. Por que que Davi teve a ideia de colocar a Arca da Aliança em cima de um carro de bois? Alguém sabe? Os filisteus, o povo ímpio, levou a arca em cima de um carro de bois. Você está entendendo o que Davi fez? Ele copiou o modelo do mundo de adoração e internalizou isso para adoração a Deus. O que aconteceu? Um dos bois tropeça. Um infeliz vai lá e acha que ele é mais digno de tocar na arca do que a arca tocar o solo que Deus criou. Foi pecado de irreverência. E sabe qual que é o pior disso? Davi ficou bravo. Jeroboão, ele mais pra frente, ele cria formas alternativas de culto a Deus. Israel misturou a adoração verdadeira com práticas inventadas. Todos esses casos demonstraram, Deus foi demonstrando que a adoração, porque ele nunca tolerou isso, a adoração não é uma área onde o ser humano tem liberdade para agir, independentemente da revelação de Deus. Boas intenções não são suficientes para regular um culto. E essa verdade, queridos, continua válida no Novo Testamento. É óbvio que existe liberdade em questões circunstanciais. Quando que a igreja vai se reunir no dia do Senhor? De manhã ou à noite? Ou na hora do almoço? A Bíblia não fala. Em São Paulo, tem igrejas que se reúnem na hora do almoço. Por quê? Porque eles almoçam e já vão direto, porque o trânsito é tão caótico, ainda que no domingo, que o horário do almoço é o horário mais tranquilo para eles poderem chegar. Aí eles passam esse tempo, eles almoçam na igreja, passam esse tempo à tarde, eles no final da tarde vão para casa, depois do culto e escola bíblica e tal. Qual que é a duração do culto? Tem que ser 1 hora? 2 horas? 3 horas? Eu conheço lugares onde o culto ele dura
5 horas. Eu já fui em igreja que o culto dura 1h15. Como é que tem que ser o prédio? A cor da parede tem que ser cadeira ou banco? Existe liberdade. Agora, os atos centrais de culto foram claramente estabelecidos. A liberdade cristã não está em substituir aquilo que Deus ordenou, mas em aplicar os seus mandamentos com sabedoria, onde ele não especificou cada detalhe. O princípio regulador, queridos, ele não empobrece aquilo que Deus estabeleceu. É uma doutrina de confiança, de liberdade e de proteção para aquilo que Deus estabeleceu. Aliás, liberta pastores e presbíteros da obrigação de ficar reinventando o culto toda semana. Liberta músicos da pressão de produzir experiências emocionais todo domingo. Liberta a congregação da praga da novidade. E protege a consciência dos crentes, porque nenhum líder tem autoridade para exigir como ato de culto aquilo que Deus não ordenou. E eu entendo que o princípio regulador, ele também é uma expressão de amor, porque o culto não é uma experiência privada de cada pessoa, na sua espiritualidade individual. Não, é adoração em corpo. Por isso que a gente não pode perguntar, isso aqui me agradou. A gente pergunta, não, isso aqui edifica? Isso aqui serve para a unidade do corpo? Isso aqui honra Cristo? Isso está de acordo com a palavra de Deus? O povo de Deus, unido pela palavra de Deus, deve adorar segundo a vontade de Deus. Ficou claro isso? Segunda coisa, elementos, formas e circunstâncias. Eu vou caminhar cada vez mais para a parte prática aqui, tá? Para aplicar o princípio regulador com equilíbrio, a gente precisa distinguir essas 3 categorias: elementos, formas e circunstâncias. Os elementos são as atividades que Deus ordena que a igreja realize quando ela se reúne. São os atos fundamentais do culto, como ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, confessar a fé e celebrar batismo, ceia do Senhor. Esses elementos não dependem da criatividade de uma igreja. Eles pertencem à adoração congregacional, porque Deus deu isso ao seu povo. Tudo bem em relação a elementos? Formas. As formas dizem respeito à maneira como a gente pratica esses elementos. A igreja deve cantar. Quais músicas a igreja deve cantar? Qual o tom da música? Quais os instrumentos que vão ser usados? A igreja deve orar. Mas a oração, ela vai ser preparada de antemão, ela vai ser escrita, ou ela vai ser espontânea? Ela vai ser uma oração longa, ou nós vamos fazer várias orações breves? A igreja tem que ler a Bíblia. Mas ela vai fazer uma leitura única, ou ela vai fazer leituras alternadas? Ou ela vai fazer uma leitura responsiva? A Bíblia não dá respostas exaustivas para cada uma das formas, mas ela vai nos dar princípios para que a igreja local decida isso com sabedoria. E as circunstâncias? Terceiro ponto aí. As circunstâncias dizem respeito aos aspectos práticos da reunião. Então, que horas vai ser o culto? Em que local vai ser o culto? Vai ser com microfone? Vai ter ar-condicionado? Ou vai ter ventilador? Vai ser banco ou cadeira? Essas questões importam. Não são atos de adoração, mas tem que ser decidido com prudência, com sabedoria, com ordem, com bom senso. Essa distinção impede 2 erros. Primeiro, transformar circunstâncias em mandamentos divinos. Vai tratar de preferência, vai tratar de tradição e estilo como se fosse lei de Deus. Não, não é assim.
O segundo erro que vai ser evitado é transformar os elementos bíblicos em meras preferências, como se leitura, pregação, oração, canto e ordenanças pudessem ser substituídos por, sei lá, qualquer outra coisa que a gente faz no culto aqui que parece legal. A distinção preserva a autoridade da palavra e, ao mesmo tempo, a liberdade cristã. Tudo bem quanto a isso? A ordem do culto, ela também discipula. Então, depois que a gente identificou os elementos, surge a pergunta: como é que a gente organiza os elementos? Aqui que a gente entra no tema da liturgia, da ordem do culto, tá? Eu sei que para muitos liturgia parece algo muito formal, tá? Mas toda igreja tem uma liturgia, tá bom? Mesmo uma igreja mais espontânea, ela vai ter uma sequência ali. Então, algo vem primeiro, alguma coisa vem depois, e certas práticas vão se repetir. A questão não é se a gente tem liturgia, mas que tipo de liturgia que a gente tem. Toda ordem ela comunica. Então, pensa, por exemplo, quando você vai num restaurante, você vai comer fora, aí. A refeição ela pode até ter os ingredientes corretos e ainda assim parecer desorganizada. Se a sobremesa vier antes da entrada, por exemplo. Ou se o cafezinho vier antes do prato principal. Tá vendo como é que tá errado? Tá? Então, o culto ele deve ser uma reunião teologicamente organizada e ordenada que vai conduzir a igreja diante de Deus. Por isso que a liturgia é uma forma de discipulado congregacional. Toda semana, a igreja vai aprender a como se aproximar de Deus, como responder ao pecado, como receber a graça, como ouvir a palavra, como confessar a fé e como ser enviada ao mundo. Ela me ensina não só por explicação, mas ela ensina por repetição. Ela grava um padrão no coração. A ordem do culto é sim uma lição teológica. Uma igreja pode afirmar que ela crê na suficiência das Escrituras, por exemplo. Mas se a Bíblia quase não é lida, se a pregação todo domingo é superficial, a liturgia está contradizendo a confissão. Entendeu? A gente aqui valoriza a oração. Mas peraí, ora pouco. Ora-se super rápido. A reunião está dizendo outra coisa. Deu para entender? Você crê no sacerdócio de todos os santos, mas se a congregação só assiste o culto, a liturgia, ela contradiz a sua doutrina de igreja. Então vamos começar por esses elementos. A leitura pública das Escrituras é o grande elemento do culto congregacional, tá? A leitura pública da palavra de Deus. Se você vai para 1 Timóteo, abre aí. 1 Timóteo 4. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O Deus da Bíblia é um Deus que fala. Ele cria pela palavra. Lembra de como é que o universo veio à existência? E disse Deus. Ele chama pela sua palavra, ele salva pela palavra, ele santifica pela palavra, ele governa o seu povo pela palavra. Por isso, a reunião da igreja deve ser profundamente marcada pela leitura das Escrituras. A gente vive numa época dominada por opiniões, por vozes concorrentes. Só que a igreja não se reúne para ouvir a opinião humana. Ela se reúne para ouvir a Deus, na leitura pública. E quando acontece a leitura pública das Escrituras, todas as outras vozes silenciam e a voz do Senhor, ela ocupa o centro. E isso é um lembrete para a igreja que a autoridade não está em experiências pessoais ou em tendências culturais, mas na palavra inspirada de Deus. A Bíblia tem que permear a reunião, não apenas quando ela aparece, é o texto base do sermão. Não.
Você pode ter uma leitura de convocação para adoração. Você pode ter uma leitura no meio do culto relacionada à confissão de pecado. Uma leitura que vai nos lembrar do perdão que nós recebemos em Cristo. Você pode fazer uma leitura do Antigo, uma leitura do Novo, a leitura do texto da pregação. A forma vai variar. O princípio tem que permanecer. A igreja deve ser saturada das Escrituras. E é interessante por quê? Porque a leitura pública, ela coloca toda a congregação debaixo do mesmo texto. As crianças vão ouvir. Ah, não, a criança não entende. E você ia ficar surpreso com algumas coisas que eu já vi. Criança entende. O novo convertido ouve, o visitante ouve, o crente casado ouve, o solteiro ouve. Não é só aqueles que se consideram estudiosos, ou os que tiveram a sua semana devocional em dia. Não, a palavra ela atravessa a assembleia. E Deus usa a sua palavra para formar o povo. Tudo bem quanto a isso? Segunda coisa, a pregação da palavra. A leitura tem que nos conduzir à pregação. Se a leitura permite que a igreja ouça a palavra, a pregação ajuda a igreja a compreender a Bíblia. E isso é desde o Antigo Testamento. Eu citei para vocês ontem, ou hoje, sei, ontem, Neemias 8. Ali Esdras, ele faz uma exposição. Ele lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Isso é Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento, Pedro faz isso, lá em Atos 2. A carta aos Hebreus é uma série de exposições, de pregações. Eu não sei se você sabia disso. Exposições do Antigo Testamento. Atos 6 vai dizer que os apóstolos, eles se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Você vê Atos 20, Paulo pregando, né, para a igreja reunida. As últimas palavras de Paulo para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, né? Tem aquela ordem: pregue a palavra. A autoridade desse púlpito aqui não está na personalidade de quem prega, na criatividade, na capacidade que eu consigo de contar história, o seu pastor ou qualquer outra pessoa que subir aqui. Está na fidelidade com a qual nós expomos as Escrituras. Porque o púlpito é o que dá o pulso para a igreja local, é o volante da igreja local. Se a pregação é superficial, a igreja tende a se tornar superficial. Se a pregação é centrada no ser humano, a igreja tende a se tornar o que? Antropocêntrica. Agora, se a pregação é bíblica e ela exalta Cristo, a igreja aprende a amar a verdade e amar a Cristo. A pregação, queridos, ela não interrompe a adoração. A pregação é parte da adoração. Quando a igreja se submete à palavra, quando ela escuta a pregação com reverência, ela recebe a verdade com fé e ela responde em obediência. Isso é ato de adoração, sabia? Você sabia que você pode adorar ouvindo a pregação? É isso. Ouvir também é adorar. Numa cultura como a que nós vivemos hoje, de distração, escutar com fé se tornou uma disciplina espiritual urgente. Por isso que o sermão, ele não tem que se parecer como uma palestra religiosa que está ali no meio da liturgia. Não. Tem que ser compreendido como um momento em que Deus, aí eu vou usar a expressão, ministra à igreja por meio da exposição fiel da palavra de Deus. A liturgia ajuda a congregação a chegar nesse momento com a postura de escuta, chamada pela palavra, cantando a verdade, confessando o pecado, recebendo graça, orando por iluminação, e aí a gente abre as Escrituras e a gente vai ouvir a voz de Deus. Que no fim das contas, queridos, a centralidade da palavra existe porque Cristo é central. Toda a Escritura aponta para Cristo, revela Cristo, conduz a Cristo. Quando a palavra ocupa o centro do culto,
Cristo ocupa o centro. E quando Cristo ocupa o centro do culto, a igreja recebe aquilo que ela mais necessita. Não entretenimento, não motivação superficial ou experiências passageiras, mas o próprio Salvador. Tudo bem quanto a isso? Ok. Oração congregacional. É um outro elemento essencial do culto. A oração. Quando a igreja ora, ela reconhece publicamente a sua dependência de Deus. Ela confessa que ela não pode converter um pecador, por exemplo. Ela não pode santificar os santos pela sua sabedoria. Ela não pode preservar a unidade. A igreja não consegue fazer isso. Ela não consegue edificar a igreja com técnicas. A oração congregacional, ela é um ato de humildade. É a igreja dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti. Quando tem pouco espaço para oração, quando as orações às vezes são apressadas, ou é meramente funcional, não, tem que ter uma oração depois da música tal. A congregação, ela aprende a tratar a oração como um intervalo. Biblicamente, a oração não é intervalo. É parte do encontro da igreja com Deus. É parte do ministério da palavra, é parte da edificação do povo. Por isso que as orações, queridos, elas têm que ser moldadas, sabe pelo quê? Pela palavra. A Bíblia deve formar o nosso louvor, as nossas confissões, as ações de graça, as intercessões e as súplicas. Eu não estou falando de música, eu estou falando de oração. Uma igreja que ora apenas por saúde, emprego, conforto, ela está sendo discipulada por uma visão bem meia-boca da vida cristã. A gente tem que orar, sim, por essas coisas, mas a gente tem que orar primariamente para a glória de Deus. Orar pela santificação dos santos, orar pela conversão dos perdidos, pela fidelidade dos pastores à pregação da palavra, pela pureza da igreja, pela missão, pelos perseguidos, pelos governantes. Sim, tem que orar por políticos. A gente tem que orar pela vinda do reino. A gente não ora dizendo Maranata. As orações públicas, elas não falam apenas com Deus. Elas formam o povo de Deus. Quando um pastor ou outro irmão ora publicamente, ele está fatalmente ensinando uma igreja a orar. A igreja aprende o vocabulário da fé, a reverência, a confissão, a gratidão, a intercessão, a dependência. Por isso que as orações públicas, queridos, essa é uma visão pessoal, tá? Elas têm que ser muito bem consideradas. Eu gosto, sinceramente, de preparar uma oração. Agora, se você confia na sua memória, na sua capacidade, ok. Mas a espontaneidade não é desculpa para superficialidade. E o preparo não é inimigo da piedade. Eu já vi gente falando isso. Mas você está impedindo o Espírito. Por que o Espírito não estava lá comigo quando eu estava preparando a oração? É só quando eu subo nesse lugar que eu vou ser ungido? Faça-me um favor. A gente precisa parar com essa mentalidadezinha. Quando eu estou lá lendo a Bíblia, escrevendo uma oração, Deus não está comigo? Quando você prepara uma oração, você está tendo o cuidado de usar palavras que de fato estão de acordo com as Escrituras. Você quer orar à vontade de Deus? Eu não tenho esse ditado, não, eu quero orar pela vontade de Deus. Sabe o que você faz? Ora a Bíblia. Aí você não erra. Quer ver um exemplo? De novo eu vou sair do meu script aqui, mas abre em Efésios 3. Rapidinho. Efésios 3. Fazer um exercício aqui, tá? A gente tem essa liberdade. Efésios 3, olha o versículo 16. Eu oro para quê? Isso é Paulo falando.
com as gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E eu oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é uma oração. Olha que legal. Você pode talvez mudar uma palavra ou outra aqui, mas você não pode pegar essa oração de Paulo e orar isso aqui? Quando você estiver orando pela igreja? Olha que legal. A gente precisa disso quando a gente está orando em público. Você quer orar corretamente? Ore princípios bíblicos, ore a palavra de Deus, que aí você não vai errar. Eu não confio na minha memória, por isso eu prefiro escrever a minha oração. Aí é pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Confissão de pecados. Isso aqui é uma coisa que a gente não faz. Nem na minha igreja a gente faz isso. Muitas igrejas não se faz isso. Aliás, pouquíssimas igrejas se faz isso. Entre os tipos de oração que devem marcar um culto, confissão de pecados precisa ter um lugar de primazia. Quando o povo contempla a glória e a santidade de Deus, ele passa a enxergar a sua própria condição com mais clareza. Isaías, volta lá, Isaías 6, lembra? Depois que ele ouviu, santo, santo, santo é o Senhor, o que ele falou? Ai de mim, eu tô perdido. Ele viu a sua pecaminosidade. A visão de Deus, da santidade de Deus, produziu nele um autoconhecimento. Quando uma igreja confessa pecados, ela pode formar, quando a igreja nunca confessa pecados, ela pode formar uma congregação a pensar sobre si mesma de uma maneira muito perigosa. Porque aos poucos o culto passa a ser associado só a uma celebração, a um entusiasmo. Só que a alegria cristã, queridos, não nasce da negação do pecado, nasce do perdão do pecado. A gente só é feliz quando o nosso pecado foi perdoado. A igreja não canta porque ela não tem do que se arrepender. Tem sim. Ela canta porque ela foi purificada pelo sangue do Cordeiro. Sem confissão, a gente corre o risco de produzir uma alegria sem cruz e uma celebração sem arrependimento. Tá bom, mas como é que uma confissão pública pode acontecer? Ela pode ser conduzida por uma oração. Às vezes por um momento de silêncio. Ou de uma oração que é lida coletivamente. A forma, ela vai variar, queridos. O princípio permanece. A igreja deve aprender a confessar pecados. Porque quando uma igreja confessa os pecados de forma comunitária, ela reconhece que está todo mundo junto diante da graça. Não tem ninguém melhor que ninguém. A Bíblia não compara seres humanos. Ela compara seres humanos a Cristo. Aí, tá todo mundo no mesmo barco. O pastor confessa, os presbíteros confessam, os membros mais antigos, os novos convertidos. Não tem espaço no culto para superioridade moral. Agora, a confissão não pode ficar sozinha. Agora, antes de eu caminhar, só para vocês terem ideia, quero dar uma ideia para vocês de como é que isso pode acontecer. Eu gosto de algo assim. Alguém que vai orar, de novo, ele vai escrever isso. Isso é preferência pessoal, mas ele vai orar algo mais ou menos assim: Senhor, nessa semana, alguns de nós assassinamos o nosso próximo. Credo, Leandro. Ué, não foi isso que Jesus falou? Quando a gente odeia o nosso irmão, a gente matou ele. Senhor, alguns de nós essa semana adulteramos com o nosso olhar. Senhor, alguns de nós essa semana, tentados pela pressão do tempo, negligenciamos
a tua palavra. Por que eu estou falando alguns de nós? Porque nem todo mundo fez isso. Mas à medida que você que está ouvindo a oração e orando junto com a pessoa que está falando, você fala assim: Senhor, eu fiz isso essa semana. Você fala isso no seu coração, você não precisa levantar e falar: Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz isso. Senhor, você está confessando. Nós já fomos perdoados na cruz, mas a Bíblia manda a gente confessar o nosso pecado. E isso ajuda a gente a lembrar que confissão é algo que a gente tem que fazer. E aí, depois da confissão, você não pode parar só na confissão, porque senão você termina a oração, você termina assim, lá embaixo, você não está nem com vontade de cantar mais nada. Depois de reconhecer a nossa culpa, a igreja precisa ouvir a promessa do Evangelho. Depois de dizer, Senhor, pecamos, ela precisa ouvir, pela palavra de Deus, existe o perdão que foi dado em Cristo Jesus. Esse é o anúncio que Deus prometeu. Lembra de Romanos 8:1? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A confissão, queridos, junto com a segurança do perdão, ela produz uma introspecção saudável. Agora, a segurança do perdão sem confissão vai produzir superficialidade. A confissão sem segurança do perdão pode produzir uma introspecção doente. Você fica mal. Agora, quando essas duas coisas caminham juntas, a igreja é discipulada pelo Evangelho. Ela aprende que o pecado é real, mas que a graça é maior. Que a culpa é séria, mas a cruz é suficiente. Que a santidade de Deus nos expõe, mas a misericórdia de Deus nos cobre em Cristo Jesus. Ficou claro isso? Muito bem, muito bem. Aí tem uma outra coisa interessante, que eu estou chamando aqui de oração pastoral. Dentro da ordem do culto, eu creio que essa oração, ela ocupa um lugar especial. É um momento em que a igreja, geralmente conduzida pelos seus presbíteros, talvez por aquele que vai expor a palavra, vai interceder pela igreja diante de Deus. Essa oração não é uma transição, tá? Nenhuma oração é transição, especialmente essa. Mas é uma oração que provavelmente vai reunir alguns elementos como louvor, ações de graça, súplica e intercessão. Então é uma oração, como eu falei, pastoral, ela vai apresentar talvez alguns que estão enfermos. Não vai orar por todos os enfermos. Às vezes tem 15 pessoas que estão doentes. Não, você ora nesse domingo por 2, na outra por mais 2, 3, vai citar nome. Talvez uma família que acabou de perder um parente. Talvez você vai orar por missionários, que às vezes a igreja apoia ou vai passar a apoiar, ou que vocês conhecem. Vai orar, como aquilo que a gente falou antes, por pastores da região de vocês, que pregam o mesmo evangelho. Mas eles têm práticas diferentes da nossa, eles são pedobatistas. Eles pregam o mesmo evangelho, então eles labutam pela mesma causa, ainda que tenham visões diferentes. Ore por ele, pelo nome da igreja, para a gente saber disso e lembrar disso. Orar por governante, sim, tem que citar, fala nome. Você está formando essa consciência nos membros, presbíteros. Presta atenção nisso aqui. Senhor, que os nossos juízes sejam justos. Senhor, abre o entendimento daqueles homens para que eles procurem fazer o bem para o povo. Não é isso que Paulo nos ordenou a fazer em 1 Timóteo 2? Para que nós oramos pelos nossos líderes para que nós tenhamos paz, mas não só por governantes. Ore pelos policiais da nossa cidade. Ore pelos professores, para que eles tenham a capacidade de ensinar as nossas crianças. Autoridades. Ore pelos perdidos,
Talvez vocês conheçam pessoas. Ore pelos perseguidos. Talvez não só aqui, mas fora do Brasil. Talvez você saiba por nome de uma igreja na Venezuela que sofreu por causa do terremoto lá. Ore pelo nome dessa igreja, pelo nome do pastor dessa igreja. Essa oração pastoral, ela ensina a igreja a carregar os fardos. Quando a gente ora pelos membros, a gente aprende a amar esses membros. Quando a gente ora por missionários, ajuda a igreja a aprender a olhar para as nações e entender que, o cristianismo não está resumido aqui ao Brasil, a Imbituba. Quando a gente ora por governantes, a gente está submetendo a nossa vida pública ao senhorio de Cristo. Quem governa e de forma última é Deus, não é quem está na cadeira presidencial. Quando a gente ora por outras igrejas, a gente reconhece que a obra de Cristo está além dessas 4 paredes aqui. Quando a gente ora pelos incrédulos, a gente está ensinando a igreja a desejar conversões. Tudo bem quanto a isso? Canto congregacional. Vou tentar ser um pouco mais breve nisso aqui, porque eu vou falar à noite. Eu deixei por último para a gente tratar sobre isso à noite, tá? Mas é um elemento fundamental. O canto congregacional não é entretenimento, não é um aquecimento emocional para a pregação, não é um espaço para exibição artística. Presta atenção, você que é músico nisso aqui. É adoração, é proclamação, é oração. Você sabia que música pode ser oração? É ensino, é edificação. Foi aquilo que eu mostrei em Colossenses 3,16. Paulo está mostrando que a gente canta a Deus, mas também uns aos outros. O canto, ele possui 2 direções, vertical e horizontal. O irmão abatido, triste, ele precisa ouvir as promessas de Deus. E ele ouve como? Quando a gente canta para ele. Também. Você não está adorando a ele, mas querendo ou não, você está, agora você pode usar essa expressão, ministrando a palavra de Deus a ele com música. O novo convertido precisa aprender doutrina com cântico. Quando ele canta, por exemplo, é o que vem à mente aqui, tá? Quando ele canta Santo, 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 cara, ele está aprendendo uma dimensão extremamente importante sobre a pessoa de Deus. Deus onipotente. Cedo de manhã, entoamos teu louvor. Santo, Santo, Santo. Todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Tu somente és santo, outro não existe. Depende da versão, né? És um só Deus, supremo, bem feito. Cara, tem tanta informação teológica num hino como esse. É rico demais. Olha como isso forma a gente. Por isso que o visitante, ele precisa, por exemplo, perceber que a igreja, ela não está assistindo uma apresentação. Ela está confessando coletivamente a sua teologia, a sua esperança, a sua alegria. Por isso que a voz principal do culto não deve ser a daqueles que estão aqui em cima com o microfone, do dirigente, do back vocal, mas da congregação. Assim como a gente tem que orar a palavra, a gente tem que cantar a palavra. Isso não significa que a gente agora só vai cantar músicas que são texto bíblico, né? Então agora só Colossenses 1, só Isaías 53, só o livro de Salmos. Não é isso. A gente tem que cantar a palavra. As músicas devem ser saturadas de escritura. Exaltar a Deus corretamente, apresentar Cristo biblicamente, tratar o pecado com seriedade, anunciar a graça com clareza, alimentar a esperança. O problema de muitas músicas cristãs não é só estilo, mas é conteúdo. Algumas, queridos, dizem muito pouco. Não é heresia, mas é pobre demais.
Tem outras músicas que fica repetindo umas frases umas 500 vezes. E a frase ainda é vaga. Tem outras que expressam sentimentos religiosos, mas não tem substância doutrinária. E isso é perigoso, porque a igreja lembra daquilo que canta. A maioria de nós, para tristeza de quem prega, esquece o sermão rapidinho, mas lembra da música que cantou e lembra, e lembra, e lembra por décadas. A música tem essa capacidade de memorização. E se a gente canta música boa, a música grava teologia no coração. Outra coisa, nem toda música cristã é adequada para o culto. Eu vou falar mais sobre isso hoje, tá? Algumas vão servir mais para devoção pessoal, às vezes para uma apresentação, vai ter um show. O culto exige músicas que a igreja consiga cantar como um todo. A melodia precisa ser cantável, a letra precisa ser compreensível, a tonalidade tem que servir às vozes de toda a congregação. O acompanhamento tem que sustentar o canto e não substituir o canto congregacional, não sobrepor o canto congregacional. Músicos, instrumentos, arranjos, líderes têm que servir à congregação e não o contrário. Excelência continua extremamente importante. A excelência é uma prerrogativa do cristão, mas a excelência a serviço da igreja. A beleza, ela é importante, mas a beleza tem que ser subordinada à verdade. A emoção continua presente, mas deve ser emoção produzida pela verdade e não porque você toca bonito. Não pode ser manipulada pela sua técnica. O objetivo não é que pessoas saiam dizendo, nossa, que banda fantástica. Não, é que Salvador glorioso é o nosso. Se você quiser ouvir mais sobre isso, venha hoje à noite. Confissão pública da nossa fé. Esse é um outro ponto importante do culto. Um elemento que muitas igrejas deveriam recuperar. Como é que a gente faz isso? A gente pode ler uma parte de um credo. A gente pode fazer uma leitura coletiva de textos bíblicos ou de declarações doutrinárias bem selecionadas. Foi ano passado? Não sei se você vai lembrar, Gabi, me ajuda. Que a gente colocou no livreto uma confissão. Foi ano passado? Eu não lembro. Eu lembro que numa conferência lá em Londrina a gente fez isso. Uma organização chamada Ligonier criou uma declaração cristológica. Então, só sobre Cristo. E a conferência era sobre Cristo. A gente colocou essa declaração lá. E num determinado momento da liturgia ali da conferência, a gente leu. Cara, uma declaração fantástica. Pode ser algo que a gente faz. É algo bíblico. Nossa, mas não é Bíblia. Gente, não tem problema. Aponta para a Bíblia ou para aquilo que a Bíblia fala. Tá? Então a forma pode variar. O princípio é importante. A igreja deve dizer publicamente aquilo que ela crê. Então, quando ela confessa, o que a igreja, o que a congregação está dizendo? Essa é a fé que a gente recebeu. E essa é a fé que nós estamos firmados. Essa é a verdade que a gente confessa. Esse é o evangelho que a gente sustenta. Esse é o Deus a quem a gente pertence. A confissão vai nos lembrar o quê? Que a gente não inventou a fé cristã. Isso não nasceu ano passado, ou não nasceu quando a Mana nasceu. A gente recebeu isso. A gente pertence a uma igreja que atravessa séculos. Isso não está colocando tradição acima das Escrituras, mas reconhece humildemente que a igreja não começou com a gente. A confissão pública, ela vai fortalecer os fracos, querido. Ela vai instruir pessoas que estão chegando. Ela vai nos proteger contra o erro. Ela dá linguagem à nossa fé, que às vezes a gente não sabe expressar.
ela une a congregação em torno da verdade apostólica. Numa época de muita confusão doutrinária, é saudável que a igreja diga em voz alta: cremos. Não apenas eu creio, mas nós cremos. Tudo bem? Vê a palavra. Como é que a gente vê a palavra? Assim? Não. Batismo e ceia. Além de ler, pregar, orar e cantar a palavra, a igreja tem que ver a palavra. Tá? O batismo e ceia do Senhor é a palavra tornada visível. Não é invenção humana, isso foi instituído por Jesus. E por isso esses elementos pertencem à vida congregacional. Por quê? No batismo, a gente vê o evangelho dramatizado nos nossos olhos. Você está vendo o quê? Aquilo que aconteceu com a gente. Nós fomos sepultados. Nossa carne foi morta. E nós ressuscitamos para uma nova vida. Isso é visível. A identificação pública com o próprio Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é o sinal de entrada da nova aliança. O batismo não é eu sei que talvez para alguns possa chocar, não é um movimento privado entre o indivíduo e Deus. Não, é um ato público diante da igreja. A congregação vai testemunhar disso aqui. Ela vai reconhecer que tal pessoa está professando a sua fé publicamente. Na ceia, a igreja vê, ela toca, ela prova esses sinais de graça. A gente não crê que pão e vinho se tornam, tá? Sangue e corpo, mas o pão e o cálice eles apontam para o corpo e o sangue de Cristo. A ceia anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Ela olha para trás, para a cruz, ela olha para o presente, para a comunhão com Cristo, do corpo, e ela olha para frente, para esse banquete final que a gente vai ter no reino. A ceia, queridos, é profundamente congregacional. Ela não é uma experiência individualista de devoção privada. Não, é a mesa da família. Isso aqui é muito legal. É o povo redimindo, se alimentando espiritualmente de Cristo pela fé, proclamando: a nossa vida está no Cordeiro que foi morto. Por isso tem que ser tratada com reverência, com alegria, mas com seriedade. E aí, muita explicação pastoral também. Eu creio particularmente que quando a ceia vem depois da pregação, ela tem uma lógica muito bela. A palavra foi anunciada e aí a mesa está apontando para Cristo. Os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso paladar. Então, primeiro tratou dos nossos ouvidos, né? A gente ouviu a palavra. Depois, a ceia dos nossos olhos, as nossas mãos e o nosso paladar. A ceia não compete com a palavra, ela confirma a palavra. Ela não tem que ser tratada como um anexo da liturgia. Não, tem que fazer rápido a ceia aqui. Não. Ela está integrada à lógica do evangelho e ela tem que ser recebida com fé, com arrependimento, com discernimento do corpo. Tudo bem? Deixa eu tratar da lógica do evangelho na ordem do culto, para eu poder dar alguns passos bem práticos para vocês. Se os elementos são bem definidos pela Escritura, então a ordem tem que ser moldada pela lógica do evangelho. A Bíblia ela dá várias vezes esse padrão. Deus é santo, nós somos pecadores. Cristo é Salvador, então a graça nos alcança. E aí como é que a gente responde? Com fé, com arrependimento, com gratidão, com obediência. Volta lá para Isaías, o profeta ele contemplou a santidade, ele confessou seu pecado, ele recebeu a purificação, e aí sim ele pôde falar o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. A mesma lógica, ela aparece no Novo Testamento. Quando você vai para o livro de Romanos, a culpa é exposta,
a justificação em Cristo é anunciada, a vida no Espírito é apresentada, e aí a igreja chama ou é chamada a ser ou se oferecer como um sacrifício vivo. O capítulo 12 não está no capítulo 1, não, é depois de tudo isso. Em Efésios, Deus nos abençoa em Cristo, dá vida aos mortos, forma um povo e só depois ele chama esse povo a viver de modo digno. É graça e depois obediência. É redenção antes da nossa resposta. É evangelho antes da nossa ética cristã. É identidade antes de missão. Então, uma ordem de culto moldada pelo evangelho primeiro não começa com a gente. Começa com Deus. Ele chama, ele fala, ele revela, ele perdoa, ele instrui, ele alimenta, ele envia. E aí nós respondemos. Essa dinâmica de Deus age e aí o seu povo responde, oferece uma lógica bem saudável para a gente organizar os elementos, sem transformar esses elementos numa forma mecânica, tá? Uma ordem não precisa ser idêntica em todas as igrejas, nem rígida todos os domingos. Tem espaço para variação, contexto, sabedoria, mas tem que ter coerência. O culto não pode ser uma colagem de várias partes soltas. A igreja tem que ser conduzida, não manipulada. Ela tem que ser pastoreada, não entretida. Ela tem que ser levada a ouvir e aí sim responder ao Deus vivo. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu dar uma proposta, fazer uma proposta prática aqui de ordem de culto para vocês. A sequência que eu vou propor, queridos, não é uma ordem única, tá? Ela não deve ser tratada como Bíblia. Presta bem atenção no que eu estou falando. Ela é uma sugestão que organiza esses elementos bíblicos de acordo com a lógica do Evangelho. Onde Deus toma iniciativa, onde Deus fala ao seu povo, concede graça, e aí ele recebe uma resposta da congregação. Tá bom? Vamos lá. Músicas preparatórias. Essa seria a primeira coisa. Antes do início formal do culto, os músicos, eles convidam a igreja para cantar, talvez levantar algumas músicas, uma, duas, que vão preparar o coração das pessoas para o culto. Esse é o momento que os atrasados vão chegar, vão ver os lugares para sentar aí e tal, tá? Aí, avisos. Antes do culto começar. A igreja precisa, sim, comunicar aquilo que vai acontecer. Programação, determinadas coisas. Mas o aviso não pode dominar a reunião, não pode quebrar a progressão teológica. Aviso pode ser colocado antes desse chamado à adoração. Essa seria a minha preferência. Eu tenho um pouco de resistência com aviso no final. Eu gosto do aviso antes. Ah, pastor, mas tem muita gente que chega atrasado. Cara, sinto muito. Ah, eu não sei do que está acontecendo na igreja. Chega mais cedo. Aí você não vai perder. Isso é uma questão de ética cristã. Faça o aviso antes. Eu não sei se vocês têm boletim aqui. Vocês têm? Não. Talvez boletim ou talvez você vai disparar aí no WhatsApp determinadas coisas. Isso aí pode ajudar, tá? A igreja tem que ser informada, mas ela não pode ser distraída. Culto é culto. Aviso não faz parte do culto. Por isso que eu falei, músicas preparatórias. O culto não começou ainda. Músicas preparatórias. Você vem com avisos. E aí, terceira coisa. Um momento de silêncio e a chamada à adoração. Então, cantou, músicas preparatórias, depois fez anúncios, e é a pessoa que está dirigindo a igreja que convida a igreja a
um momento de silêncio, é você ir até Deus em oração. E essa é uma imagem forte, querido. A gente que geralmente anda ocupado, nesse mundo aí que é barulhento, agora a gente vai fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. E aí depois de um momento em que você está aí em silêncio, orando a Deus, isso aqui eu achei fantástico quando eu aprendi esse princípio. Você tem uma leitura de um salmo, ou de uma passagem profética, ou de uma doxologia. Doxologia, vocês sabem o que que é? É uma passagem que exalta, que glorifica a Deus. Mas é uma passagem de convocação à adoração. Você tem uma passagem selecionada para isso, tá? Então, antes da gente começar a cantar, Deus tem que falar. E aí que é interessante, numa igreja que eu fiz parte, que eu fui membro, esse chamado à adoração, ele interrompia a minha oração silenciosa. Aí eu fui perguntar, por que você que é dirigente, você não começa a orar? Que é geralmente assim, né? As pessoas estão orando em silêncio, aí o dirigente começa, Senhor, muito obrigado. Aí eu perguntei, por que vocês começam lendo um texto? Ele falou assim, porque nada mais importante do que o Senhor começar a falar, e não eu. Eu falei, que legal, que interessante. Isso não é Bíblia, é só uma sugestão, mas é uma sugestão bem legal. Ah, antes da gente orar, Deus fala. Isso ensina que a gente não entra no culto como consumidor, escolhendo aquilo que a gente quer. Não. Quem nos convoca é o próprio Rei a adorar. Tudo bem? Então, depois da gente ser convocado por Deus a adorar, é importante refletir sobre quem Deus é. E aí entra, talvez, um momento de declarar publicamente um resumo, fazer um resumo da fé cristã. Pode ser um texto bíblico sobre o caráter de Deus, ou a leitura de um credo que confesse de novo, tá? Aquilo que a gente crê a respeito do Senhor. E aí, a gente cantar músicas que são teocêntricas. Deus chama e a igreja responde exaltando o nome de Deus. O canto inicial, ele vai levantar os olhos da congregação para a santidade, para a majestade, para a bondade, para a fidelidade, para o poder de Deus, depois de uma semana marcada por ansiedade, distração. Queridos, a gente é reposicionado diante de uma realidade suprema. Deus reina. Músicas teocêntricas. Aí, uma sugestão, que é uma coisa que a gente faz muito pouco, uma oração de adoração. Depois de glorificar a Deus com algumas músicas, de preferência, alguém que é um pastor, presbítero, talvez um aspirante vai dirigir a igreja num momento de oração permeada pelos temas a serem pregados pelo sermão, exaltando a Deus pelo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Não é oração de você fazer pedido, não é oração de confissão. Não, é um momento em que a igreja vai ser ensinada a orar a respeito da pessoa de Deus. A gente não ora assim. Quando foi a última vez que você orou adorando a Deus por quem Ele é? Senhor, eu te adoro porque o Senhor é santo. Eu te louvo por aquilo que tu fez na cruz. A gente não ora assim. E a gente precisa aprender a orar assim. Uma oração de adoração. Vai nos ensinar a respeito da pessoa de Deus. E vai nos ajudar a pensar que durante a semana a gente precisa orar assim. Não, eu tenho liberdade para falar com vocês, né? Música, ela pode fazer várias coisas. A música cristã, ela não é. Eu sei que eu vou chocar aqui alguns agora. Música cristã não é louvor, tá, gente? Aí eu ouvi um louvor. Você ouviu uma música que pode ser um louvor a Deus.
Mas com a música a gente faz muito mais do que louvar. A gente pede, a gente lamenta. Não tem um livro na Bíblia chamado Lamentações? A gente adora, a gente clama, a gente agradece. Então a gente faz muito mais com música do que simplesmente louvar, tá? Então grava isso. E a oração, ela pode ser um meio também de louvor, de adoração. Não é só com a música que eu ouço no carro, ou que eu ouço no chuveiro, ou... Não, você faz isso orando também. E a gente precisa aprender a fazer isso orando. E não só depender de música que alguém produziu e tocar no celular. Tá? Vocês entendem a minha franqueza aqui com vocês, né? Não me odeiem por causa disso. Sétima coisa, é isso? Para quem está anotando, é o número 7. Depois de oração, de adoração, leitura da Escritura. Aqui é Deus continuando a nos dirigir através de uma leitura, que pode ser coletiva, pode ser relacionada ao sermão, de preferência, isso aqui é legal, ao testamento oposto à passagem que vai ser pregada, porque a igreja entende a conexão entre Antigo e Novo. Isso aqui é muito legal, tá? Então, uma leitura que, de preferência, vai nos confrontar com o nosso pecado. Por quê? O que vem a seguir? Confissão de pecados. Tá? A gente contemplou a glória de Deus, a igreja reconhece a sua culpa, então vem uma oração para conduzir a igreja a refletir na semana que passou, confessando os pecados que talvez passaram batidos ao longo da semana. Pode ser um momento de silêncio, também ore silenciosamente, confessando seus pecados. Não sei. O ponto é a gente se aproximar de Deus com humildade. Não como pessoas naturalmente dignas, mas como pecadores que dependem inteiramente da graça. Depois da confissão de pecado, o que a gente precisa ter? Segurança do perdão. Então, depois da confissão, a igreja ouve uma promessa bíblica da graça. O objetivo não é produzir absolvição humana, não é isso. É anunciar o evangelho, ou seja, todos os que estão em Cristo são perdoados, foram justificados, reconciliados. A liturgia ela conduz da culpa à graça, do arrependimento à fé, da tristeza do pecado à alegria em Cristo. Gente, isso é glorioso. Glorioso. Aí, a gente canta músicas cristocêntricas. Você está percebendo o movimento? Começa com Deus. Agora a gente está indo para Cristo, porque Ele nos salvou. Olha que legal. A gente canta músicas que são centradas em Cristo, na sua obra redentora. A gente acabou de refletir sobre a nossa culpa, agora é hora de exaltar Cristo. Alegres, por quê? Porque Ele nos perdoou. Ele já tomou sobre si as nossas transgressões, a ira que nos estava reservada. E aí vem a oração pastoral. É aqui que eu falei antes, né? A igreja sendo conduzida numa oração ampla aqui de intercessão, geralmente pelo pregador. Estou falando aqui do pregador quando ele é o da igreja, né? Não estou falando para você fazer isso para um pastor convidado ou coisa assim, não. É o pregador, que geralmente é um dos presbíteros da igreja, tá? A ideia dessa oração é caminhar em círculos concêntricos. Lembra quando você joga uma pedra na água, vai formando aqueles círculos? Círculos concêntricos. É uma oração que se move de dentro da igreja para fora. Então vai começar com alguns pedidos específicos da congregação. Talvez você vai citar alguns membros por nome, tá? Em seguida, vai orar pela nossa cidade, por pastores da região, pelas igrejas. Vai citar por nome, para a igreja saber, puxa, aquele pastor, aquela igreja, prega o mesmo evangelho, eu tenho que orar por eles também. Isso ajuda a criar uma mentalidade diferente da que a gente tem, de pensar só no nosso umbigo, tá?
Orar pelas autoridades da cidade, do estado, do país. Lembra, não estou falando só de político, autoridades em geral. Depois, interceder pelo mundo, por irmãos, por irmãs que sofrem por Cristo. Citar a igreja, citar pastor, citar nome, citar local. Isso ajuda a criar uma mentalidade global do evangelho, tá? Aí, queridos, uma outra coisa que a gente não faz é orar pela pregação. A gente não ora pela pregação. Antes do sermão, pedir que o Espírito abra o nosso coração, os nossos olhos, para a gente receber a exposição da palavra como ministério de Deus. A pregação, como eu falei, ela ocupa o centro ministerial da nossa reunião. Não é na performance do pregador, mas como o governo de Cristo é exercido pela sua palavra. E isso é extremamente importante. Eu conheço um hino. Eu estou tentando lembrar do segundo, mas eu conheço um hino que foi traduzido, que ele é uma oração. Ele começa, eu não vou lembrar da letra inteira, mas em português ele começa assim: Fala, ó Deus, pra que... eu não sei do resto. Eu conheço a música, eu conheço em inglês. Alguém conhece essa música? Eu ouvi lá na igreja do Jonas Madureira. Mas é uma música que é um formato de oração para que a igreja possa ouvir bem a mensagem. Então, pode ser em forma de música também, tá? Aí vem a resposta da congregação. A palavra pregada, ela não é mera informação, ela exige o quê? Uma resposta. A igreja pode responder, tá? Ouvindo. E aqui é a parte fundamental. A gente ouvir bem a pregação. Eu vou falar mais sobre isso à noite. Em seguida vem como a igreja responde. Pode ser com, sei lá, uma música final, às vezes uma oração final, às vezes um silêncio. Vai depender do culto, tá? Não tem um formato aqui. Mas não tem que ser uma resposta manipulada por um clima artificial. Música de fundo, luz baixa, não. É uma oportunidade de fazer a congregação talvez pensar no que foi pregado, se arrepender, descansar nas promessas, dependendo do texto que foi exposto, tá? Refletindo naquilo que acabou de ser pregado. Se possível, eu entendo aqui as limitações, mas quem sabe aqui vocês organizarem, quem sabe um batistério aqui, para fazer batismo e ceia no culto. No culto, tá? As ordenanças têm que estar integradas na mensagem do culto, não são apêndices, não são anexos. Tá? No batismo, a igreja vê a identificação com Cristo e ela recebe publicamente um discípulo. E na ceia, ela ouve o evangelho na palavra e ela vê isso confirmado na mesa. E aí, o culto ele não termina simplesmente porque a programação acabou. Assim como o chamado de Deus começou o culto, ele termina com Deus abençoando, com Deus enviando. A igreja sai debaixo da graça, o povo enviado para esse mundo, para amar, para servir, para evangelizar, para trabalhar, para sofrer, para perseverar e para testemunhar. Tá? Queridos, o que você percebeu nessa sequência que eu acabei de dar para vocês? De novo, isso não é Bíblia, é uma sugestão. Mas você percebeu a história do evangelho aí? Deus nos chama, nós adoramos, aí a santidade de Deus é exposta e o nosso pecado fica claro, aí a gente confessa, ele nos assegura do perdão em Cristo, nós respondemos com gratidão, ele fala pela sua palavra, a gente ouve e crê, ele nos alimenta na sua mesa, nos abençoa e envia, semana após semana. Pensa como é que uma igreja vai ser moldada assim. Isso aqui é uma coisa legal para a gente pensar. Para a gente terminar, queridos, alguns perigos que a gente tem que evitar. Eu sei que vocês estão cansados, eu já estou acabando, é só porque isso aqui é importante. Primeiro perigo é uma liturgia moldada pelo consumo, tá? A gente vive numa cultura que nos treina a pensar, gostei,
Fui bem atendido? Isso correspondeu ao que eu estava esperando? Essa mentalidade, ela entra facilmente no culto, para ver se a pessoa ficou entretida. Cuidado. Um adorador verdadeiro pergunta se Deus foi adorado, se a palavra foi fielmente lida e pregada e se Cristo foi exaltado edificando a sua igreja. O problema não está, por exemplo, se você usa recursos. A gente pode pensar nos visitantes e buscar com sabedoria como é que a gente pode ajudar o visitante a entender aquilo que a gente está propondo. O problema surge quando os recursos que a gente usa no culto governam o culto. Quando o visitante se torna o centro, ou quando os elementos bíblicos são removidos. Ah, não, isso aqui não parece atraente. Uma oração de confissão de pecado, o que aquelas pessoas vão pensar? As pessoas não têm que pensar nada. Segundo perigo, confundir ordem reverente com formalismo morto. Formalismo não é simplesmente ter uma estrutura, é manter a forma enquanto o coração está distante de Deus. Esse é o problema. Uma igreja pode ser muito informal e ainda ser formalista se tudo é feito sem fé, sem submissão, sem reverência. Uma igreja pode ter leitura, confissão, oração, pregação expositiva, ceia reverente e ser viva, ainda que seja formal. Então a gente tem que tomar cuidado com o propósito do qual tudo que a gente está fazendo no culto é escolhido para ser feito. Terceiro perigo é tratar a espontaneidade como sinônimo de espiritualidade. E aqui eu sei que eu estou falando para uma igreja que nasceu num contexto onde isso era comum. Tá? Existem orações espontâneas profundamente bíblicas. E momentos que não foram planejados de verdadeira resposta ao arrependimento, à adoração. Mas nem tudo que surge do momento vem do Espírito. Preste atenção. Às vezes vem da personalidade da pessoa que está com o microfone, da ansiedade, do anseio de Nossa, está muito silêncio aqui por muito tempo, deixa eu falar alguma coisa. O Espírito Santo não é inimigo da preparação. Tudo bem? A gente tem que buscar ordem cheia de vida. Reverência sem frieza. Estrutura sem mecanismo. Simplicidade sem descuido. O quarto perigo é introduzir elementos sem base bíblica pelo simples fato de, nossa, isso aqui pode ser legal, pode ser útil para a gente. Dramatização, rituais simbólicos e outras coisas que estão vindo aí à sua mente. Pode parecer legal, pode parecer piedoso, mas a pergunta não é se é legal. Mas espera aí, isso comunica algo da verdade de Deus? Deus ordenou isso para ser parte do culto? Uma coisa é você orar por famílias e por crianças. Outra coisa é você criar uma cerimônia com simbolismo próprio, quase como uma ordenança para isso. Cuidado. Cuidado. Pastor, uma palavra final para vocês, pastores. Trate o culto como parte do pastoreio. Presbíteros aqui presentes, levantem a mão. Ou pastores, presbíteros, pastores, levantem a mão. Eu estou falando mais diretamente com vocês, igreja, ouçam isso, porque vocês têm que cobrar os seus pastores disso. Trate o culto como parte do pastoreio. Planejar a reunião não é tarefa administrativa, não é montar uma escala, escolher música, encaixar aviso, é perguntar como que a gente vai conduzir o povo de Deus diante do Senhor. Como é que a gente vai ajudar a congregação a contemplar a glória de Deus, a confessar pecado, a receber graça, a ouvir a palavra, a responder em fé e sair em missão. Por isso, pastores e presbíteros, não terceirizem completamente a ordem do culto. Eu vou repetir. Pastores e presbíteros, não terceirizem completamente a liturgia, a ordem do culto. Mesmo que você tenha um líder de música, equipe, irmão que seja responsável por essa parte do culto, o pastor
tem que zelar pela teologia do culto. A igreja, ela é pastoreada pela palavra pregada, mas ela também é pastoreada pela palavra lida, ela também é pastoreada pela palavra cantada, também é pastoreada pela palavra orada, confessada e ordenada. Aqueles que conduzem a reunião têm que lembrar que eles não são apresentadores, não são animadores de palco. Eles estão servindo como guias. O bom dirigente não chama atenção para si. As suas palavras têm que ser claras, sóbrias e pastorais. As transições, elas servem para a compreensão do culto. O tom tem que expressar tanto reverência quanto alegria. A liderança tem que ser, ao mesmo tempo, segura e humilde. As músicas não devem ser escolhidas de forma isolada, mas tem que ter uma lógica com o culto. Como eu falei, música de exaltação, coloca no começo. Uma música de confissão, provavelmente para acompanhar aquele momento de confissão de pecado. Uma música sobre a cruz, para responder sobre a segurança da salvação, depois que a gente confessou pecado. Uma música de consagração, talvez para depois da mensagem. A música deve conversar com a liturgia e não competir, não interromper a liturgia. E ela tem essa capacidade se a gente fizer uma má escolha. Os membros precisam aprender a participar com isso aqui, ó. Deus nos chamou para amar Ele com todo o nosso entendimento. Então, quando Deus chama, a gente tem que responder com atenção. Quando a igreja canta, ela tem que cantar com fé. Quando ela confessa, ela tem que confessar de coração. Quando ela ouve promessa de perdão, ela tem que descansar em Cristo. E quando a palavra é lida e pregada, a igreja tem que receber a palavra com humildade. Por isso que uma ordem saudável contribui para essa unidade do corpo no culto. Quando a reunião é centrada em preferências, sabe o que vai acontecer? A igreja vai dividir. Ah, não gosto dessa música. Ah, não gostei dessa oração. Agora, quando a pergunta passa a ser o que honra a Deus e edifica o corpo, as preferências começam a ficar de lado e a liturgia se torna um exercício semanal de amor congregacional. E isso vai servir, como eu falei, para o mundo. Uma pessoa que entra, ela vai entender a lógica do que a gente está fazendo. Ela vai nos observar participando e não assistindo. Ela vai perceber que a Bíblia é central. Ela vai perceber que existe reverência, que existe momento para alegria e existe momento para arrependimento. Porque é uma ordem moldada pelo Evangelho. E aí a pessoa vai perceber, isso aqui não é só uma instituição religiosa, isso aqui não é um show espiritual, não é um show da fé. Isso aqui não é uma palestra motivacional. É um povo reunido diante de um Deus vivo. Por isso que uma boa ordem de culto, ela vai ser como aquele suporte de uma joia. Quando funciona bem, sabe o que esse suporte faz? Ele não chama atenção para si mesmo. Ele coloca a joia na posição de ser vista e ele não compete com o brilho da joia. Assim deve ser uma liturgia. Ela não existe para que as pessoas saiam dizendo: nossa, que liturgia impressionante. Não. Que evangelho glorioso. Que Cristo suficiente. Que Cristo santo e gracioso. Então, volta à pergunta inicial. O que a gente tem que fazer quando a gente se reúne? A gente tem que fazer o que Deus ordena. Ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra e confessar a fé, vendo a palavra no batismo e na ceia. A gente tem que conduzir a congregação à lógica do Evangelho. Deus chama, o povo responde. Deus revela a sua santidade, a gente confessa. Deus anuncia a sua graça, nós cremos. Deus fala e nós ouvimos. Deus alimenta e a gente recebe. Deus abençoa e envia. E a gente sai para viver diante dele no mundo aí fora. Nós temos que ser firme onde Deus falou
sábios, onde Deus deu liberdade, e humildes, onde existem diferenças legítimas, e amorosos em tudo. O culto congregacional não nos pertence. Deus é o anfitrião, Ele é o centro, o Senhor da reunião, são as diretrizes dele. E elas não empobrecem a igreja, pelo contrário, elas enriquecem. Elas não aprisionam, elas libertam, elas não diminuem a oração, elas purificam. Por isso que quando a igreja se reúne, não vamos perguntar o que a gente quer fazer, mas perguntar o que Deus nos chamou para fazer. E depois perguntar como é que a gente pode ordenar esses elementos para que o evangelho seja visto, ouvido, cantado, orado, confessado e aí vivido. Quando essas perguntas são feitas com fé, humildade e submissão, a gente descobre que os meios simples de Deus são suficientes para revelar a sua glória, edificar a sua igreja e testemunhar ao mundo que Cristo reina sobre o seu povo. Querido Deus, muito obrigado, porque a tua palavra não nos deixa sem rumo. Nós temos sim liberdade para algumas coisas, mas nos ajude, Senhor, a te adorar como o Senhor prescreveu na tua palavra, e assim o teu evangelho fique claro para nós e para aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém.